boa noite. Vi que eu acho que tu entrou com teu outro perfil, só pra te avisar. Oi, Alex. Oi, Mila. Vamos lá. Agora a Vitória entrou. Bora falar sobre desapego, sobre encerramento de ciclos. Agora foi? Agora foi. Oi, Oi, tudo bem? bem-vinda. Tudo e você? Obrigada. Tudo ótimo. Tô aqui com a Nutella do lado, daí eu tava olhando pra ela, mexendo aqui, daí tava bem louca. Tudo certo, a Oi, vida é oi, real. gente. Bem-vindos. Pietra, Mila, Oi, Diego, minha Mamis Diego. também tá ali. Sejam bem-vindos. Todos bem-vindos. Como é Então, que bora vocês estão, lá. gente? Tudo bem aí nesse início de semana? Tudo tranquilo? Tudo bem por aí, amiga? Vamos para mais uma live. Bora, bora. Cheio de coisa para falar aqui. Vamos deixar fluir, Coisa boa, é isso aí. Então, né? Então, bora lá, gente. Essa então é a Vicky, para quem perdeu a última live que nós fizemos juntas. Eu vou deixar ela se apresentar um pouco. Nós vamos bater um papo então sobre desapego, sobre fins de ciclo, sobre essas coisas cabeludas que às vezes a gente tem dificuldade, né, de lidar. então, gente, muito prazer para quem não me conhece aqui. Rapidamente, eu sou uma bruxinha galáctica, né? Sou, estou, sei lá, porque o que somos vai muito além, né? E eu também sou terapeuta holística, assim como a Sara, e uma caminhante aí, estelar, sempre buscando o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritual, né? Eu e a Sara, a gente se encontrou, a nossa história, uma hora a gente tem que fazer uma live para contar também como que a gente se conheceu, porque, Isso enfim, aí. né? Tem muita história aí, né, amiga? Nossa, se vocês soubessem como o universo é perfeito, a gente tem que fazer essa É, live mesmo. só o spoiler para vocês terem noção. A gente é formada na mesma graduação, a gente fez a mesma graduação, a gente trabalhou no mesmo prédio, né? E a gente não se cruzou, mas não se conhecia, não se falava. E depois os caminhos da vida nos levaram a nos encontrarmos como terapeutas, né? E foi uma Uhum. conexão de alma de verdade, assim. Então a gente começou a expandir muito uma com a outra e resolveu unir as nossas potencialidades para poder, então, expandir cada vez mais, né? Então a gente está aí fazendo essa live. Com vários projetos também, tem mais novidade para vir para vocês, aguardem nas próximas semanas, né? Aguardem os próximos capítulos. Mas a ideia dessa live, então, gente, é a gente poder bater um papo, assim, sobre fim de ciclos, sobre desapego, sobre os apegos, sobre a gente ter essa dificuldade, assim, de muitas vezes entender quando que finaliza esse ciclo, como finalizar o ciclo, será que é o momento, né? E por que que a gente fica tão apegado assim a coisas que já aconteceram na nossa vida e não consegue soltar? Então a gente vai trazer uma consciência sobre isso, né, Sara? E o quanto isso também acaba impedindo a fluidez da nossa vida, né? Quanto isso Exato. impacta os nossos relacionamentos, a nossa abundância, a nossa prosperidade, né? Tudo acaba Todas as ficando áreas, né? entravado. Todas as áreas. Exatamente. Para vocês terem Então, uma noção como algo que às vezes parece pequeno, né? Às vezes parece só o que a gente está sentindo assim, reverbera em várias coisas, né? E a importância de fazer esses encerramentos de ciclos, né? tá tudo conectado. A gente pode pensar que não, mas um pequeno ponto aqui que está preso, que a gente não deixa soltar com o apego, vai estar impactando em todo o resto, né? É sobre isso que a Exatamente. gente vai expandir com vocês. E também, se vocês sentirem de mandar essa live para alguém que vocês sentem que está precisando ouvir sobre isso, precisando desapegar, precisando deixar ir, já Já envia ali no envia. aviãozinho É, e faz essa boa ação para esse ser também, né? essa expansão.
né? Isso E aí. para começar, gente, eu queria comentar um pouco com vocês, né, sobre como que começa assim essa questão do apego, né? Como que a gente cria essa consciência? Em que momento? Será que a gente vem com isso? Será que isso é real? Será que, né? Então, para que vocês possam ter essa consciência, resgatar essa consciência, entender o por que vocês sentem isso muitas vezes, né? Essa dificuldade, essa resistência em encerrar ciclos e acabar se apegando mesmo a muitas situações, seja relacionamentos, seja trabalho, seja objetos, né? Enfim, várias coisas assim, situações, né? Então, se a gente recordar, voltar lá na nossa infância, né? Lá nos nossos primeiros anos de vida, se a gente for recordar, toda criança, e até quem convive com criança, toda criança pequena, ela já vem com uma personalidade, isso é uma personalidade da alma. Essa personalidade da alma ela é chamada de ego, né? E ego é tudo aquilo que a gente se identifica, né? Então, essa personalidade da alma, esse ego, ele vem encarnar aqui com a gente, né? E olha aí, muito sincrônico vocês falarem desapego na lua nova em touro. Ai, adorei, arrasou, já veio com astrologia. Eu não sei muito de Bru. astrologia, mas já adorei aí que veio essa outra bruxinha falar sobre isso. Eu Bom, manja gente, total sobre isso. e aí, seguindo aqui, quando a gente vem com essa personalidade de alma, esse ego, essa identificação, né? Então, a criança, desde que ela nasce, ela já tem uma personalidade. Tem crianças mais tranquilas, crianças mais agitadas, crianças mais bravas, enfim. Mesmo assim, a essência da criança é a de compartilhar, né? Então, dificilmente tu vê uma criança, ali pelo menos nos seus primeiros aninhos de idade, negando as coisas, né? Então, assim, a criança ela pega o brinquedo do outro, ela não quer nem saber se é do outro, ela vai lá e toca nas pessoas, ela não quer nem saber se ela está invadindo o espaço do outro, ela é Abraça, espontânea, interage. ela fala, ela é espontânea, ela sabe, a criança ela tem essa natureza, né? Saudades também, querida, prazer te ter aqui. E É uma aí, pureza, né? Uma pureza que é inata ao espírito, né? exato. E aí chega um determinado momento em que na nossa criação, que a gente aprende desde a família, né, dos nossos pais, enfim, e depois na questão quando a gente vai para a escola, que a gente gera uma identificação muito maior. Só que ao invés de ser uma identificação com a personalidade da minha alma, começa a ser uma identificação com aquilo que é meu e do outro. Então a gente começa a entender o que é bom, o que é ruim, né? O que é melhor, o que é pior. O que é meu e o que é do outro. Ah, então você não pode pegar esse brinquedo porque esse brinquedo não é seu, esse brinquedo é do outro, né? Ou esse brinquedo é seu, você tem que cuidar dele, você não pode ficar dando ele para qualquer pessoa. Então a gente começa a vir nessa cultura da separatividade, separando e colocando em rótulos, né, de bom e de ruim, e o que é meu e o que é teu, né? Inclusive, Exatamente. isso já começa a trazer essas sensações até entre irmãos, entre colegas, entre amigos, das competições, né? Porque o meu é melhor, ou porque o teu, tu não tem isso, o teu não tem aquilo, né? E aí vai É se isso. formando, exato, vai se formando essa identificação, né? Então, o que é o apego? Já perceberam que dentro da palavra apego tem a palavra ego, né? Apego, né? O que significa isso? O apego nada mais é do que aquilo que eu me identifico, né? Aquilo que eu tomo como sendo meu. Aquilo que eu pego e eu sinto assim, isso aqui é da minha posse. O apego tem a ver com controle, com possessividade, com a falsa ilusão de que isso é meu, né? Isso tudo Quando... gera muito sofrimento, né? Isso Exato, aprisiona a alma, né? exato. E quanto mais eu entendo que aquilo é meu, né? Quanto mais eu me identifico com algo, quanto mais eu fico aprisionado com aquilo, como a Sara comentou, mais eu tenho dificuldade de soltar. Então, quando eu entro num relacionamento e aí aquele é meu namorado, é minha namorada, é o meu parceiro, né? Quando aquele relacionamento ele vai chegando ao fim, eu sofro. Quando é algo que eu não gostava muito, uma roupa, um trabalho, e aí aquilo eu me identifico tanto, eu pego como meu, quando aquilo vai se
se indo assim, eu sofro, né? Então, o É. apego nada mais é tudo aquilo que eu me identifico, né? Eu E gosto aí, bastante. Ah, desculpa, pode terminar. não, pode falar. E aí Eu, que entram alguns exemplos, né, sobre isso. Beleza, eu já sei que o apego tem a ver com isso. Tudo aquilo que eu me identifico tem a ver com isso, né? Só que aí, nesses exemplos que a gente vai comentar agora, que é ir para a parte prática, eu tenho que entender que nada me pertence, né? Tudo que pode ser me tirado não me pertence. Gravem isso. Tudo que pode ser tirado de você, na verdade, não te pertence. E quanto mais você tem a falsa ilusão de que aquilo é seu, de que aquilo te pertence, mais você se identifica com aquilo e mais você sofre. Quando uhum, você vira a chavinha e começa a entender que aquilo está ali para o seu serviço, para o serviço do outro, para o serviço do coletivo, que aquilo está por algum propósito, mas que tudo é temporário, você nasce, você é um bebê, você cresce, você é uma criança, você vira um adolescente, um adulto, tudo é temporário. E conforme a fase da sua vida, você vai precisar de coisas diferentes. Só que se você fica pegado naquilo, você não consegue passar essas fases. Você fica ali sofrendo, meu Deus, mas como que eu vou soltar isso se isso é meu? Como que eu vou soltar isso se isso é minha vida? E não é. Tudo que pode ser uhum. te tirado não te pertence. Nem a sua própria vida. E aí, pasmem, como assim nem a minha própria vida? A minha própria vida é minha. Na verdade, gente, a sua vida também é um sopro. A gente sabe muito bem que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento e sua vida ser tirada de você. Então, nem esse corpo que você se identifica tanto te pertence, na verdade, né? Eu gosto bastante da analogia que Yoga Sutra de Patanjali traz, em que ele denomina como objeto absolutamente tudo. Eu sei que pode ser meio chocante a gente chamar alguma pessoa de objeto, mas ele denomina tudo como objeto. Pessoas, né? Objetos físicos, cidades, sentimentos, o nosso corpo, tudo. A única coisa que não é um objeto é o nosso ser, é a nossa alma. E é apenas isso que vai persistir após o desencarne do nosso corpo. É só isso que é real. As demais coisas que a gente está experienciando são apenas ilusões, são apenas experiências para a nossa própria alma, para o nosso próprio espírito evoluir aqui na matéria. Então, ele traz o seguinte exercício quando a gente está identificado, né? Como a Vicky trouxe antes, né? Esse processo de identificação que gera o sofrimento. Que valor eu dei ao objeto? Porque nada é muito bom e nada é muito ruim. As coisas são o que são. Quando a gente dá um valor além daquilo que de fato Rótulos, né? é, a gente dá um critério, a gente cristaliza, a gente cria uma crença, a gente entra em sofrimento. Porque isso não é real. Isso é uma ilusão da nossa mente. E é isso que a gente tem que aos poucos ir quebrando, né? Então, qual Exato. valor eu estou dando para o objeto que eu tenho apego? Seja uma pessoa, seja um relacionamento, aí a gente pode exemplificar, né, com a questão da possessividade, né? Porque a possessividade nos afasta do real amor, porque o amor liberta, né? Ele é liberdade, é um compartilhar. Se tu tem posse no teu relacionamento, que valor tu tá dando para esse objeto? Será que tu tá se sentindo inferior ao teu parceiro? Né? São alguns pontos que a gente tem que ir Exato. refletindo dentro do nosso coração, E a né? Sara comentou isso, né, sobre esse apego até às crenças, né, gente? Porque Uhum, por que que a gente sofre tanto com coisas que aconteceram na nossa vida e a gente tem tanta dificuldade de modificar o padrão de crenças? Vocês já se uhum, perguntaram por quê? E a resposta, gente, é mais simples do que a gente imagina, porque a gente se apega às crenças, porque a gente se identifica com as crenças. Porque é muito mais fácil a gente viver numa zona de conforto onde já tem conhecimento, né? Eu já sei, por mais que aquilo não me faça bem, eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei qual que é o resultado.
entende? Eu já me identifiquei com isso. E se eu já me identifiquei com essa crença, isso já é conhecido para mim, eu tenho dificuldade de soltar e é por isso que eu sofro. Só que quando a gente entende que aquilo que aconteceu na minha vida aconteceu por um propósito e que mesmo tendo sido doloroso, por exemplo, mesmo eu tendo nascido numa família onde tinham vários problemas nas questões sistêmicas familiares, nas sistemáticas, nas relações na minha família, mesmo tendo acontecido isso, olha quantas coisas eu aprendi nascendo numa família assim, né? Uhum. Se eu me apego à realidade, à ilusão de que os meus pais deveriam ter sido diferentes, ou que se eles fossem diferentes, eu seria diferente, eu não consigo abrir espaço na minha vida para que eu possa cuidar dela, para que eu possa construir a vida que eu quero de acordo com a minha vontade. Porque eu estou Uhum. apegado a algo lá atrás que não aconteceu como eu gostaria. E não E é por eu existe erro, estar né? e é Não por eu existe estar família errada. apegado e identificado a isso que eu não consigo soltar, né? Um Uhum. exemplo disso do valor que a Sara falou, a questão de um bico, né? Um bico de bebê. O bebê tem bebês que ficam muito apegados a uma chupeta, a um bico, né? Não conseguem largar o bico, porque eles sentem que aquilo ali é um objeto que é deles, é de proteção. Mas se eles não passarem daquela fase de largar, de desmamar, de largar o bico, como que eles vão poder falar com as outras pessoas? Como eles vão desenvolver a dentição deles? Como eles vão sorrir? Como eles vão se comunicar? Como que eles vão se expressar? E aí eu choro, eu sofro, eu sofro, eu sofro, porque eu não consigo soltar aquele bico. Só que eu não entendo que aquilo ali foi importante para mim naquele momento, mas chega um momento que ele já não é Próxima mais. fase. E não Uhum. significa que aquilo é ruim, que eu vou morrer sem aquele bico, entende? Não é à toa que, por exemplo, assim, por que que tu vai conversar? Tu tá triste, tu tá sofrido, tu vai conversar com uma pessoa que tem mais experiência que tu, sei lá, uma avó, uma mãe, e essa pessoa te diz assim, mas fulano, isso passa, não fica assim, por que que tu tá tão chateado, sabe? Isso passa, tudo passa. Porque aquela pessoa, ela já viveu essas coisas. E ela sabe que as coisas realmente passam, que não Uhum. precisa a gente ficar se desgastando e sofrendo tanto. Porque aquilo é Uhum. temporário. E quantas vezes uma porta se fechou, um relacionamento acabou, um emprego terminou, e aí a gente achou que ia ser o fim do mundo, e de repente abriu espaço para que uma outra oportunidade melhor viesse para tua vida e tu olhou para aquilo e pensou, cara, graças a Deus que aquilo se foi difícil, mas se não tivesse ido, eu Uhum. não tinha aberto espaço na minha vida para isso. E você entende que não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de estar mais alinhado com aquele momento da tua vida, entende? Eu Então tem gosto muito relação com bastante. isso. Eu gosto bastante da frase. Eu só quero para mim o que Deus quer para mim. Porque a gente tem uma visão muito limitada da realidade. A gente acha que a gente sabe o que é melhor para a gente, né? Mas o divino tem a total compreensão daquilo que a gente está precisando e não existe erro. Toda a experiência que chega para a gente nesse momento é a experiência que a gente está precisando viver. Claro, né? Se tá sofrido o negócio, muito provavelmente é porque a gente teve um erro no percurso, né? Talvez a gente tenha plantado coisas não tão elevadas. Mas, ok, diante disso, o que que eu posso fazer para melhorar? Né? O que que eu posso fazer para sair disso? Eu recebo essa experiência que chegou para mim, eu acolho ela no meu coração, eu olho para ela e pergunto: o que que eu tenho a aprender com isso? Assim que eu consigo dar essa virada de chave, simplesmente a situação se resolve, não tem erro. A gente vibra e a gente atrai. Então, enquanto que a gente fica resistindo ao que é, né, ao que está acontecendo na nossa vida, a gente fica indo contra a correnteza. Só que a gente é como se fosse um rio. Ali no rio pode acontecer de cair um tronco e ficar ali, né, juntando lodo, criando mais Porque camadas as de pedras, né? lama, de pedras. O que é isso? Esses são os obstáculos.
E se a gente não deixa essa fluidez acontecer na nossa vida, a gente vai somatizando, a gente vai atraindo mais e mais situações desafiadoras, até que a gente entre na vibração da entrega e da confiança. Essa é a virada de Exatamente. chave. O que que eu tenho que aprender com essa situação que chegou para mim, com essa pessoa que chegou para mim, ou até mesmo com essa pessoa que saiu da minha vida, com essa porta que se fechou na minha vida. E como a Exatamente. própria Vicky disse, quantas vezes a gente se descabelou, gastou e gastou energia achando que algo era ruim, e depois isso se mostrou a melhor coisa que poderia ter acontecido para gente. Quantas vezes? Quem nunca? Eu Exato. posso contar, já perdi assim na cabeça quantas vezes eu passei por isso. Então, quanto mais a gente confia no divino, confia no que está chegando e fica atento, né? Por que que chegou para mim? Por quê? Qual é a minha responsabilidade nisso que está acontecendo? Mais rápido as coisas se resolvem, né? Exatamente. E é muito isso que a Sara comentou, né? Não existe vítimas na história. Não existe vítima e nem algoz, né? A questão é que quando a gente, eu já comentei isso várias vezes com vocês também, quando a gente vem encarnar, a gente assina lá os contratinhos. Ah, eu vou lá viver isso, isso e aquilo. Vou encarnar nessa família porque eu tenho que aprender isso, darará, vou viver contra essas pessoas, vou viver essas experiências, nananã. Então, essa questão do vítima e do algoz, ela já foi combinada em algum momento, né? E se você for parar para analisar mesmo, em alguns momentos da sua vida você se colocou como isso. Você foi vítima e você foi algoz, entende? Então não existe ninguém inabalável, não existe ninguém 100%, ninguém tem teto de vidro, né? Então é muito desgastante, gente, a gente ficar colocando também a justificativa das nossas questões no outro, né? Ah, porque esse ciclo ele está se encerrando porque o outro é assim, porque o outro é assado, porque o outro fez aquilo, ou porque o meu emprego é ruim, porque o meu emprego é assado, porque o governo tá uma bosta, porque não sei o que, sabe? Isso é uma perda de energia tão grande, porque a gente entende que o planeta que a gente está, que o país onde a gente nasceu, que a cidade onde a gente nasceu, a família, tudo, inclusive o período que a gente está vivenciando, ele faz parte da nossa programação. Então, quando a gente tira essa identificação de que eu perdi o outro, ou eu perdi essa situação, ou eu perdi esse emprego, ou o outro me causou isso e isso me deu sofrimento, quando a gente entende que tudo é como se fosse um grande teatro, né? Onde existem os personagens. E cada pessoa que passa na nossa vida, ela fica o tempo perfeito. Por quê? Porque depois que não tá mais, não é que o relacionamento não deu certo, não é que o emprego não funcionou. Funcionou, deu certo. Só que funcionou e Uhum. deu certo dentro daquele grau de consciência que eu tinha e dentro do que eu precisava viver naquele momento. E não Uhum. funcionou mais ou não deu certo mais, como você quiser mencionar, porque eu já não estava mais precisando viver aquilo. Eu já tinha passado essa etapa. Só que quando eu fico muito apegada a essa etapa, acontecem o quê? Os círculos viciosos. Porque aí aquilo Exatamente. acaba, e aí eu troco de emprego porque aquele emprego é ruim, porque aquela pessoa me incomoda, porque o meu chefe é assado. Eu vou para outro emprego, acontece a mesma coisa. Aquele relacionamento Exatamente. acaba, eu troco de relacionamento porque aquela pessoa não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, se eu fico apegado a essa identificação, eu acabo vivendo as mesmas situações. Quando eu integro o aprendizado, como a Sara trouxe, quando eu entendo o que isso está querendo me mostrar, o que eu preciso aprender e integro isso na minha vida, aí eu consigo sim liberar esse fluxo para coisas mais elevadas na minha vida. Mas eu só consigo fazer isso se eu me permito soltar. Porque se eu Exato. continuar identificado e apegado àquela ilusão ou aquela mágoa de que o outro era assim, o outro tinha que ser assado, o que eu vou atrair para o meu campo? Eu não consigo atrair coisas mais elevadas, né? Exatamente. Eu tenho até um exemplo pessoal sobre não saber a hora de partir, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pouquíssimas pessoas sabem sobre isso, mas eu acho que
cabe muito como um aprendizado para o coletivo isso. Como a Vicky falou no início da live, antes de eu ir para o mundo holístico, apesar de eu já estar na espiritualidade desde os meus 12 anos, mas eu levava isso mais como um processo de autoconhecimento, como um hobby, eu era contadora. Só que eu estava levando isso em paralelo, ser terapeuta e ser contadora ao mesmo tempo. E chegou num momento que o universo estava me dizendo, vai, tá na hora de tu só abraçar as terapias, só aquilo que tu ama de coração. Não que eu não gostasse de ser contadora, mas vocês podem ver o meu brilho no olho só de estar aqui com vocês, né? E o que aconteceu? Quando a gente resiste às coisas, muitas vezes o nosso corpo também se manifesta. Então, há um ano atrás, eu desenvolvi uma doença autoimune e quase ninguém da minha família, inclusive, sabe sobre isso. Talvez a minha tia vai até se assustar se ela está indo aqui na live. E eu passei por um perrengue muito, muito desafiador, assim, para sair. Eu levei quase um mês, assim, para eu entender, nossa, realmente está na hora de soltar, de arriscar, de me jogar, porque o universo está aqui me apoiando, né? E tudo tá fechando para que dê certo. E foi só eu sair do meu emprego, que essa tal dessa doença autoimune incurável, ela sumiu. Os médicos não sabem dizer como isso aconteceu. Eu fiz centenas e centenas de exames e simplesmente sumiu. Então, aqui fica a reflexão, né? Para a gente também observar o que o nosso corpo está dizendo. Porque não existe doença, existe o doente. Apenas 2% das doenças são genéticas, o restante é psicossomatização ou interação com o ambiente, hábitos. Então, se eu tô com alguma doença, o que ela está querendo me dizer? O que eu tô tendo que olhar? Né? Qual é a questão que eu não estou enxergando que o meu corpo está manifestando? Porque o nosso corpo é muito sábio. Né? Inclusive, agora eu lembrei, né, de tu falando isso, porque tanto eu quanto a Sara, a gente tem muita essa coisa, acho que também vem da contabilidade de ser o workaholic, né, de trabalhar pra caramba e não ver fim no trabalho. Exato. E aí foi engraçado que a Sara ontem acordou super mal, né? E aí ela acordou super mal. E aí ela me falou, ai amiga, acordei mal hoje, não sei o que aconteceu, minha imunidade tá lá embaixo, tô capenga, não consigo nem levantar da cama, não sei o quê. Aí durante o dia ela continuou meio mal. Tá dando eco aí pra você, gente? Não? Aqui não. Não? Tá, só porque eu tô ouvindo um pouquinho, pode ser só o meu. E aí ela continuou super mal durante o dia. E aí de noite eu falei, amiga, tu quer que eu te envie um reiki? Tu sente? Eu posso te enviar, não sei o quê. Aí ela, tá, quero. E aí eu enviei um reiki para ela ontem de noite e as informações que vieram da hierarquia foi que essa bonita não sabe descansar. Que muitas vezes ela acaba fazendo, trabalhando, servindo. E que aí quando ela dá uma pausa, o corpo ressente. E aí, às vezes, o corpo ele tem que se manifestar das formas que ele consegue, né? Às vezes nos derrubando um dia para que a gente se obrigue a descansar. Exatamente. E aí, quando ela entendeu isso e eu trouxe essa consciência que também já estava dentro dela, ela já estava... Só foi uma confirmação, na verdade, ela já estava sentindo. Hoje ela já acordou bem melhor, não é à toa que ela está aqui na live com a gente. Não 100% ainda, né, amiga? Mas aí quase se recuperando. E é muito isso, né? Essa questão que a Sara trouxe da resistência. Quando a gente resiste em fazer as coisas, quando a gente fica vibrando só no problema, né? Só na dor, só no sofrimento, ou a gente acaba achando que a gente... porque essa crença de ter que fazer muito é uma crença que eu tenho muito enraizada, que eu preciso trabalhar também, de achar que a gente não tem o direito de descansar, né? E de fazer. E às vezes a gente acha que quando vai descansar, podia estar fazendo, né? Que é o sabotador lá, o workaholic. Só que o nosso corpo ele é muito inteligente, gente. Né? O que eu digo? Quando eu tô com dor nos ombros, o meu corpo ele fala. Ele fala que eu tô segurando peso demais, que tá pesado demais. Né? Esses dias eu comentei também com uma cliente minha que tava com dor aqui assim no maxilar.
né? A dificuldade de aceitar as ideias, né? De mudar de ideia, de aceitar ideias novas, e aí a gente fica enrijecendo ali com a questão, com a rigidez, né? Então, É, assim, o corpo ele se manifesta e essa resistência tem a ver com o quê? Com eu saber encerrar os pequenos ciclos da minha vida e os grandes, né? Nesse caso, exemplo uhum, ótimo da Sara, da questão da transição de carreira, que é uma big coisa de fazer, não, a gente sabe que não é simples, né? E que acabou gerando coisas bem piores, que foi essa questão autoimune, né? Mas exemplos pequenos, o quando a gente tem dificuldade de encerrar pequenos ciclos na nossa vida, como saber o tempo da gente descansar, ou saber o tempo que uma uhum. relação já não faz mais sentido pra gente, né? É, e é bem aquela coisa, né, gente? A gente tem que começar a olhar mais para dentro, né? Porque eu e a Vicky recebemos muitas perguntas de caixinha. O que que eu devo fazer? E essa é uma resposta que a gente não pode dar para vocês. Isso é muito sério. Isso é uma coisa que vocês têm que olhar dentro, e sentir dentro do coração de vocês. Mas a gente pode, claro, dar algumas indicações de como vocês podem chegar nisso. Se existe dúvida, se existe dúvida, existe um grande indicativo que o teu espírito não quer mais estar nessa situação. Exato, exato. A dúvida já está fragmentando a energia ali, tu não está mais 100%, tu não está na tua integridade, tu está oscilando, tá se embananando, ai, será que é isso? Será que é aquilo? Mas e se eu fizer tal coisa? Às vezes a gente tem que sim arriscar e pular no desconhecido. Não existem garantias, como a Vicky trouxe, a gente não sabe nem se amanhã a gente vai estar vivo. Olha o que está acontecendo do outro lado do mundo. A gente pode acordar e no outro dia a realidade está totalmente diferente do que se encontra no agora. E claro, podem ser notícias positivas também, né? Mas a gente tem que, às vezes, sim se movimentar. E claro, não é confortável, mas coragem é agir apesar do medo. O medo vai Exato. existir. Porque a E nossa agir com o mente. coração, né? Coragem, agir com o coração. Isso. E o medo, ele sempre vai existir, né? Porque a mente, ela sempre vai querer nos deixar na nossa zona de conforto, naquilo que é confortável para ela. Porque a gente ainda tem muito enraizado dentro da gente a nossa ancestralidade, né? O Homo sapiens, eles se protegiam de tudo, eles não podiam ter muito esforço, porque eles tinham que guardar energia para os momentos de caça, de luta, O de instinto primitivo, sobrevivência, né? um instinto primitivo. Então, vai ser desafiador, sim, a gente fazer o movimento. Mas vale a pena tu continuar no sofrimento, sendo que talvez a felicidade está ali na próxima esquina, na próxima portinha. Na próxima escolha, né? Se eu tivesse deixado a voz do meu coração ser abafada, de trabalhar com isso que eu amo, com isso que eu vim fazer, com isso que é a minha missão, onde eu ia estar? Nem sei se eu ia estar viva. Sinceramente, porque a gente tem que saber ouvir essa voz do coração, a gente tem que silenciar, o coração sempre indica o caminho. E Exato, como a gente já trouxe, se tem dúvida, o que isso está querendo me dizer? O que eu não estou vendo exato, aqui, exato. né? E veio nessa pergunta, uma das perguntas da caixinha era isso, né? Como saber que é o momento certo de encerrar um ciclo, né? Isso que a Uhum, Sara comentou, né? Essa questão de se a dúvida já surge, já é um alerta, né? Às uhum, vezes a gente fica criando coisas mentais, assim, colocando em caixinhas, criando cenários, por que não, né? Só que chega um momento, gente, que a gente só vai empurrando com a barriga e chega um momento que aquilo grita na nossa cara. E aí, se a gente não escuta, vem para o corpo, vem para outras áreas, aquilo se torna insuportável até que a gente tome uma decisão, né? A gente acaba uhum, adoecendo, né? Então, a dúvida ela já é um baita indicativo da tua alma. A segunda questão é você se fazer a seguinte pergunta: isso ainda me faz feliz? uhum, Né? Isso que você está em dúvida sobre encerrar ou não um ciclo, ainda te faz feliz? uhum, Né? Ainda te dá brilho no olho? Ainda faz sentido para ti? Ou é aquela coisa que todos os dias vem aquele pensamento, putz, tá ruim, sabe? Não dá, não aguento mais, tá? Não tá dando mais, entende? uhum.
E outra coisa, veio uma outra pergunta também, que era em relação, assim, eu tenho medo do desconhecido, medo de mudar, da mudança, né? De não ter a certeza se vai, se é isso, se eu vou me arrepender. Isso é uma ilusão muito grande, gente. Não tem como ter certeza. Quanto mais você ficar apegado à ideia de ter certeza, mais você vibrar nesse controle de querer saber das coisas, mais você vai sofrer. Não ache que você vai ter certeza em algum momento, porque você não vai. Isso é uma ilusão. Tu acha que eu e a Sara, a gente tinha alguma certeza se ia fluir as questões das terapias holísticas? Não tinha. E a gente já era formada, já tinha feito 5 anos. Eu fiz 6 anos de graduação, né? Porque eu já não aguentava mais, me enrolei. Fiz 6 anos de graduação e eu não tinha certeza nenhuma, né? Eu sempre me pergunto se eu Legal, gosto Bru. mais de mim quando eu... Uhum. Exatamente, é isso, né? Bah, E a questão é, uma das coisas que me ajudou também, além dessa questão de perguntar se aquilo tá me fazendo feliz, é me perguntar assim, pô, daqui a 5, 10, 15, 20 anos da minha vida, se eu olhar para trás e eu não tiver feito o que eu tô sentindo em fazer, não tiver arriscado, como que eu vou me sentir? E a exatamente. resposta era gritante para mim. Eu ia com certeza estar morta de arrependimento, porque a minha alma estava gritando para eu fazer algo e eu por medo não fiz. Minha alma Nem para sempre testar, diz. nem para saber o que ia acontecer, nem para saber como eu ia me sentir, nem para me experimentar. Então, esse medo, ele não pode ser paralisador, ele tem que ser motivador, ele tem que ser um combustível. Se eu tenho medo de ficar sem dinheiro, o que eu posso fazer hoje para ter uma segurança financeira? Bom, quanto que eu preciso de grana para me manter um ano caso nada flua, sei lá, numa transição de carreira? É, não Ah, precisa se jogar de cabeça. A gente tá na matéria, a gente tem exato, boleto para pagar, mas a gente exato, pode se organizar e ainda assim seguir a vontade do exato. coração, né? Ah, eu preciso de tanto, então te organiza, meu anjo. Tu vai ter que abrir mão de algumas coisas em prol de outras, né? Só Exato. que tu percebe que o peso de não fazer aquilo que tu tá, que a tua alma tá ansiando, é muito maior do que o peso de não simplesmente tentar, Exatamente. sabe? Tu nunca E vai é ter bem, certeza. e é bem interessante isso, porque isso é um outro indicativo muito grande de que tu tá indo contra o fluxo. Quanto esforço tu tá despendendo. Exato. Dedicação é muito diferente de esforço. A gente tem que saber muito bem qual é a diferença entre um e outro, porque às vezes a gente tá ali se esforçando, chegando exausto, sabe? O negócio tá muito doloroso. Será que eu não tô indo contra a correnteza? Será que eu tenho Tô que nadando contra a maré, né? exatamente, aí também tem um ponto, né, a, de atenção, assim, né, para dar uma olhada. Porque viver em flow é muito leve. As coisas vão acontecendo, gente. As pessoas certas chegam, as conexões. Olha eu e a Vicky. Nossa, as minhas amizades, assim, é muito incrível. As conexões, conexão de viagem. A Bru, que está assistindo aqui a live, uma amiga que eu conheci em Floripa, nos conectou, dizendo, nossa, vocês têm a energia muito parecida. E a gente tá nem sei quanto tempo já, amiga, então a gente tem que confiar mais no universo. As coisas Exatamente. vão se desdobrando naturalmente. Mas se a gente for contra a maré, a gente vai sofrer, infelizmente. E é aquela coisa, se não é bênção, é lição. Não é pela dor, é pelo amor. A gente pode ir pelo amor. Existe essa possibilidade, só que eu acho que talvez 99% da humanidade escolhe a dor. E não é à toa que a gente tem manifestado uma guerra. Essa guerra também é um reflexo interno da gente. Não está acontecendo na Ucrânia, está acontecendo por nós também. É o que a gente está trazendo dentro do nosso interior que está sendo projetado no externo. É a união das nossas consciências. Então, qual é a Exatamente. nossa responsabilidade no caos que está manifestado na nossa vida e no mundo? Também é outra reflexão que a gente tem que fazer, né? Exatamente, né? Tudo é um reflexo. A gente vem num planeta dual, né? Esse Uhum. planeta dual, ele reflete o nosso grau de consciência. Quanto mais a gente se identifica, quanto menos... Porque, assim, beleza, o meu propósito é me curar e evoluir.
Eu quero me iluminar, eu quero sair desse planetinha, alçar novos voos, ir para dimensões superiores, ter outras experiências. Mas você percebe que os pequenos apegos do dia a dia, seja o apego a uma versão anterior sua que você não está conseguindo modificar, seja esse apego ao que você não está conseguindo soltar por medo do desconhecido, por medo de ir em frente, esses pequenos apegos que parecem num grau menor no micro, eles reverberam no todo. Né? A Uhum. gente acaba se criando muitas justificativas. Ai, não, mas eu tenho conta para pagar, mas eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê, sabe? A gente cria várias ciladas para a gente se enfiar. E aí depois a Total. gente, como eu falei para vocês outra vez, ó, depois a gente vai lá no conselho kármico. E aí, meu filho, o que tu fez dessa tua vida aí, dessa tua experiência, dessa tua existência? E a Entende? Não é maioria aqui. não, Não e é a aqui que tu maioria vai de prestar nós, contas, é lá em cima. e a maioria de nós não cumpre nem 10% do planejamento reencarnatório para ver o grau que é. Então, ainda tem tempo, gente. A gente ainda pode se movimentar. Então, qual é a bagagem que tu tá aí segurando nessa mochila invisível que tu tem atrás das tuas costas, Mas que tá pesando. que tá pesando toneladas e que tu não tá escolhendo soltar? Mas e se eu pudesse te dizer e te dar essa virada de chave que tu pode escolher soltar ela agora, que isso só depende de ti, da tua Exatamente. decisão interna, da tua vontade. Então, o que que tu escolhe deixar para trás? Sempre tem uma renúncia, porque tu tá tendo um ganho nessa situação que tu tá mantendo. Então, qual ganho que tu tá tendo? Mas será que esse ganho é tão bom, tão gostoso a ponto de causar todo esse sofrimento que tu tá sentindo? Porque talvez tu esteja tão anestesiado dessa tua dor que tu nem tá percebendo esse sofrimento. Tu já parou para pensar nisso também? Porque às vezes a gente se fecha nessa camada de dor, como por exemplo, quem sofreu muito no amor, qual é a tendência? Se fechar, não se permitir conhecer outra pessoa. E às vezes tem uma pessoa incrível ali, pronta para se relacionar contigo, super compatível com a tua vibração, mas tu tá tão apegado à dor que tu teve do último relacionamento, talvez tu está guardando algum rancor, algum ressentimento, alguma culpa, que tu não se abre para experienciar esse amor. Então, é uma escolha. Tu tá escolhendo ficar com a dor, mas o amor tá aqui, ó, tá aqui te esperando. A alegria, a felicidade, o prazer, tudo tá aqui desse ladinho. Então, o que tu escolhe deixar para trás? Para acessar a felicidade que já está disponível para ti e que tu tá escolhendo não acessar. Exatamente. E até uma questão da gente mudar o mindset que falam, né? A questão de neurolinguística, até entrando nessa parte mais da neurociência, enfim, né? Todas as vezes que eu digo para o meu cérebro que eu estou perdendo algo, o meu cérebro ele ativa gatilhos, ele ativa sinapses neurais de autoproteção, de instinto primitivo, de que, meu Deus, eu estou perdendo algo, eu não posso perder isso. Então a Uhum. gente tem que começar a mudar essa nossa mentalidade de que a gente está perdendo as coisas, entende? Porque na verdade não se perde nada, não se perde e nem se cria nada, tudo se transforma no universo, tudo já E nada é existe nosso. e nada é nosso, Exato. entende? Então não é eu estou perdendo até a morte, gente. A gente tem, eu acho assim, ó, me desculpa, pode me chamar a pessoa mais fria desse mundo, mas assim, eu não vejo sentido em a gente ficar se matando, chorando num leito de morte, num caixão, entende? Porque a gente não perdeu ninguém, aquilo não é uma perda. Aquele ser humano, ele viveu a existência que ele precisava viver na programação dele e ele foi para outro plano. E tu pode ter certeza que ele vai estar amparado pela equipe dele, por outros seres, não importa onde ele esteja. E aquela pessoa, ela não me pertence. Ela E nunca me às pertenceu. vezes, e às vezes a gente se apega tanto, né? Por exemplo, eu perdi a minha mãe pro câncer, né? Ó, Então, perdi. perdi, né? Modo de falar. E eu poderia ter né, ficado presa nesse sentimento, mas eu lembro que naquela época a minha consciência já pensava diferente. Eu pensava, não, que seja feito o melhor para ela, né? Ela tem que viver o que ela precisa viver aqui, mas eu escolho não prender ela, porque eu sei que ela vai estar bem depois.
Então, às vezes a gente se apega tanto ao familiar que a gente não deixa ele ir. E ele vai estar muito melhor depois. Isso não termina agora, né? Então, o quanto é posse e o quanto é amor. Porque o amor liberta, ele transcende espaço-tempo, ele transcende matéria. O amor que eu sinto pela minha mãe hoje, ele é muito maior. Ele foi crescendo a cada ano. Já, esse ano vai fazer 10 anos que ela partiu. Ela se foi, que ela se transformou. Em melhores Transcendeu. palavras, que ela Transcendeu a transcendeu. matéria. Boa, melhor. E eu sinto ela como se ela estivesse aqui comigo no meu coração. Então, é como a Vicky disse, o quanto que a gente se apega a algo que, sabe, só machuca. E machuca o outro também. A gente tem que ter essa consciência. Esse nosso apego não machuca só a gente, machuca o outro também, né? Exatamente. E aprisiona, né, gente? Aprisiona. Aprisiona Né? e nos afasta da abundância, nos afasta da felicidade, da Até a questão prosperidade do peso, né? financeira. A questão do peso. Por que que eu tenho dificuldade de chegar num peso determinado? Primeiro porque eu fico querendo perder. E aí o meu cérebro, ele não quer perder. Ele não quer perder quilos. Aquilo tá ali e ele não quer perder. Então eu preciso entender que eu não posso dizer eu vou perder 10 quilos. Eu vou chegar em determinado peso. Isso já muda as coisas, a vibração das coisas. Lembra que tudo é vibração, tudo é sintonia, tudo é frequência? E depois se eu não estou conseguindo chegar a determinado peso, que ganho que eu estou tendo secundário com esse peso? Talvez é um peso a nível de proteção, porque o peso ele mostra muito a proteção, né? Eu ganho peso para me proteger do externo, porque a minha camada é maior e assim eu tenho uma sensação ilusória de que o externo ele não pode me atingir. Do que eu tô me Né? protegendo. Então, outra questão de vocês se perguntarem quando vocês estão muito apegados a algo e vocês não conseguem soltar, qual é o ganho secundário que eu tenho com aquilo? É a mesma coisa da música sertaneja, de novo. Vou lá escutar uma música sertaneja, às vezes eu não tô nem triste, às vezes eu não tô nem apaixonado por ninguém. Mas aí eu vou resgatar aquela pessoa lá na memória que ficou lá atrás para sofrer com aquela música. Por quê? Porque eu quero me imergir naquela sensação. Só que isso gera muito sofrimento, gente. A gente tem que aprender a acessar esse sofrimento. Então, assim, de uma forma bem resumida, e vão mandando as dúvidas aí, porque vocês estão muito quietinhos hoje, né? Não sei se é muita informação, mas fiquem à vontade, né? De uma forma resumida, o apego é o ego. O ego é aquilo que eu me identifico. Quando eu me identifico com algo e eu entendo isso como uma posse na minha vida, eu tenho essa dificuldade de soltar. Quando eu tenho essa dificuldade de soltar, eu não abro espaço para que outras coisas mais elevadas e alinhadas venham para minha vida. Se eu fico apegado e aprisionado no medo, no que já foi, na crença, no trauma, se eu fico só alimentando aquilo ali na minha vida e eu não abro esse espaço para esse novo se manifestar, eu vou vivendo o meu próprio círculo vicioso, né? E a questão é que essa vida aqui, gente, passa muito rápido. Até ontem, que idade vocês tinham? Aí hoje já estão lá com 30 e poucos anos, 40, 50, sei lá, na cara. E o tempo E tá aí, cada vez mais acelerado. Não sei se é só aqui pra mim, mas Só que a tua alma, ela é eterna, ela é infinita. E o que tu Mas vai ao mesmo levar tempo é dessa único, né, existência? amiga? Ao mesmo tempo essa existência é única e precisa ser honrada. Exato! O que tu vai levar daqui? O que tu quer? Tu vai ficar aprisionado no medo? Só que isso aqui, gente, isso aqui é uma ilusão. E eu sei que é difícil, porque parece muito real, aquilo que eu toco, porque a sociedade me disse que aquilo que eu toco e que eu vejo é o que é real. Mas a gente tem que começar a se questionar por quê, né? Se eu Que sinto valor a eu dei ao energia, objeto? Gravem essa frase. Que valor que eu dei para esse objeto? Às vezes entende? a gente se apega até a uma memória afetiva. Por exemplo, eu aposto que todo mundo tem essa. Bolinho de vó, as bolachinhas de vó, quando a gente tomava com a avó o café. E às vezes a gente fica preso nessa memória e a gente não consegue transcender ela. Tipo, se a gente não faz esse ritual, às vezes a gente cai até na tristeza. Uma memória. A gente tem Orar e apego a vigiar esse pensamento. personagens.
a gente tem apego a personagens. Por exemplo, tem muitas pessoas que utilizam a máscara da boazinha, e eu, por muito tempo, utilizei essa máscara também, né? Então, aquela que quer agradar todo mundo, que quer se encaixar, que quer ser aceita. E qual que é o peso que essa E máscara qual que é o ganho representa? secundário, né? Que eu Mas o sofro com isso, peso, e e o qual que é peso o que ela ganho tem? secundário? Porque Exato, as tu não duas vai estar honrando a coisas. tua essência, tu vai estar representando um papel que não é você, isso é muito desgastante, perde muita energia com isso, tu vai estar alimentando situações, amizades, trabalhos que não te representam, que não ressoam com a tua energia. Então, será que vale ser a boazinha ou será que vale ser a essência? Ser quem tu realmente é, abraçar aquilo que tu gosta de fazer, mesmo que os outros achem estranho. Não existe Porque, ninguém igual, gente. Não existe gente absolutamente para ninguém igual. julgar, gente para julgar tem um monte, tem uma penca, né? O negócio do mato, chuta o mato, só é uma penca. Mas as pessoas, o julgamento é sempre uma confissão. O julgamento ele Uhum. sempre fala mais sobre o outro do que sobre a pessoa que está sendo julgada. Por quê? Porque aquilo que eu tenho dentro de mim, um exemplo prático disso é o seguinte: eu estava com a Nutella no carnaval, que a Nutella é minha cachorra, no carnaval lá na praia, passeando na beira do mar, assim. E aí tinha pessoas que passavam e que olhavam com um sorriso, ai, que cachorro lindo, não sei o quê. E tinha pessoas que passavam e olhavam com a cara mais feia e julgadora da vida. Vocês acham que Uhum. eu me incomodei com aquilo? Eu simplesmente entendi que a pessoa só julga e reflete aquilo que ela tem dentro dela. E é o Porque se ela está processo dela. incomodada com algo que não diz respeito a nada dela, que não vai mudar nada a vida dela, tu entende que não faz o sentido ela julgar aquilo, só que ela tá refletindo algo que ela tem dentro dela. Isso não E tem nada a gastando a ver energia comigo. dela, né? É uma Isso não tem escolha nada a ver dela. comigo, tem a ver com o outro, né? Por isso que o Uhum. julgamento é uma confissão. A gente só dá aquilo que a gente tem dentro da gente. Só que a gente também só recebe aquilo que a gente dá, porque é uma troca. Então, quanto mais eu dou sofrimento, quanto mais eu dou vibração densa, quanto mais eu dou tristeza, quanto mais eu tô apegado, mais eu vibro na dor, no medo, mais é isso que eu vou receber do meu entorno. Não tem como ser diferente. Quanto mais Não. eu assumo a minha essência, quanto mais eu sou espontânea, quanto mais eu sou verdadeira comigo mesma, mesmo que isso desagrade outras pessoas, mais E eu me ninguém sinto agrada bem todo dentro de mundo, mim. né? É impossível a gente Exatamente. agradar todo mundo, então que tal se a gente começasse a honrar e agradar pelo menos a nossa essência, né? Olha como eu me sinto mal quando eu não. Vocês pararam para pensar, pô, quando eu exerço um papel que eu aceito ir num lugar que eu não gostaria e mesmo assim eu digo que sim. Quando eu faço algo que está desalinhado com aquilo que eu queria, ou eu falo algo só para agradar o outro. Depois eu não fico com uma ressaca moral, fico me sentindo mal. Por quê? Porque eu estou indo contra aquilo que é a minha verdadeira essência. E isso não tem quem pague, gente. E é muito simples dizer sim e não quando não. Se tem alguma coisa que não está alinhada com isso, volta para trás, dá um passinho para trás, vai para o observador, volta lá. Que valor que eu dei para o objeto? Por que que eu tenho que agradar tanto essa pessoa? Será que se eu falar para essa pessoa, poxa, hoje eu realmente não estou afim de ir em tal lugar, ela vai me rejeitar se ela for meu amigo mesmo de verdade? Acho que não. Talvez isso seja só alguma questão da nossa mente mesmo, porque a nossa mente mente o tempo inteiro. Então a gente tem que estar o tempo inteiro atento ao que ela está dizendo ali, para a gente não ser enredado, né? Então, que valor que eu dei a esse objeto que eu chamo de amigo? Será que ele de fato vai me rejeitar? Qual que é a questão? Porque falar a verdade conecta a gente. Quando a gente mente, o outro sente. A energia nunca mente. Se tu mentir para alguém, a pessoa vai sentir. Por isso que, por exemplo, quando tu conhece uma pessoa, isso tem muito ainda, né? O jogo da conquista. As pessoas costumam mostrar uma aparência que elas não têm, na verdade, né? Elas vestem um personagem ali para conquistar o boy ou a mina, né? Enfim. E depois que vocês passam a conviver um com o outro, as máscaras vão caindo, tu não tem como sustentar isso para sempre,
sabe? O que conecta é a verdade. Então, não é muito mais simples tu ser verdadeiro desde o início. A gente precisa quebrar essa mente que diz pra gente se proteger o tempo inteiro, porque se proteger do quê? De Do quem? que de quem? Quem é esse outro que eu quero me proteger? Faz Às sentido se tu vezes parar é pra de mim pensar. mesmo, né? De Exatamente. acessar quem eu sou, né? E isso tem muito a ver com a questão do desapego, gente, total a ver, Uhum. né? Eu me desapegar da opinião do outro, eu me desapegar do que esperam de mim, eu me desapegar do julgamento do outro, eu me desapegar de versões que eu já fui, que já não me servem mais, e eu tô ali, ai, mas será? Mas eu tô apegada, sabe? E ao entender outra Exatamente. questão que veio na caixinha, né? Ai, aceitar e minha dificuldade de encerrar ciclos é aceitar e deixar ir. É eu entender que nada me pertence. Tudo me é emprestado nessa vida, inclusive a minha vida, Exatamente. inclusive esse corpício que eu tô. Se E os nada me filhos? pertence, Os filhos também não são nossos. Tem exato. muitos papais corujas que talvez precisam É, ouvir isso. Os filhos também não são nossos. Eles são um e empréstimo. se nada me pertence, então eu não perco nada. Porque se nada me pertence, nada é meu de fato. Então aquilo passa pela minha vida, aquilo agrega o que tem que agregar, eu agrego na vida do outro, naquele emprego, ou seja lá o que for, e aquilo simplesmente se vai e eu vou para outro ponto, né? E aí talvez Uhum. vocês estejam se perguntando, né? Pô, tá, entendi, beleza, ótimo. Mas como que eu boto isso em prática, né? E antes da gente falar sobre isso, tá ficando claro para vocês o que é de fato essa energia do apego, do desapego, desse ego, dessa identificação? Tá, Contem pra ficou gente claro para aí. vocês isso? Contem pra gente aí nos comentários, por Porque favor. se não Não é um ficou claro monólogo, também, não é tem um problema, a gente bate-papo. explica. Exato. Quem está assistindo aí, por favor, contribua com a gente, diga Está se tá fazendo fazendo sentido. sentido. E bebam água, gente. Muita água. O pessoal tá tímido hoje, amiga. É. Acho que eles estão chocados. Eles estão chocados ou eles não têm mais dúvidas. Pode ser, pode ser. Mas bem, gente, hoje a nossa ideia era trazer para vocês essa clareza mental, né, sobre o apego, sobre o desapego, para que vocês tenham consciência de como isso acontece na nossa vida, de como isso influencia. Só que uma questão é, as coisas elas não se resolvem só porque a gente sabe o porquê que acontece. Ter a clareza mental é um dos passos de cura, né? É o Mas não é primeiro, a cura talvez. completa. Porque o que você Exatamente. faz no seu dia a dia, os movimentos e as escolhas que você faz no seu dia a dia, é o que de fato vão determinar as suas experiências na sua vida, a sua elevação, a sua evolução e a sua cura, né? Então hoje a gente Precisa ir para a trouxe prática. hoje a gente trouxe esse aspecto mental, mas é muito importante a prática. E a gente não pode esquecer que a gente é um todo. Somos corpo físico, mente, emoção, espírito, né? Então hoje a Uhum. gente trouxe essa clareza mental, mas para a gente poder movimentar essas questões de apego, é necessário ainda que vocês trabalhem o quê? O emocional de vocês, porque entender, né, na teoria é uma coisa, agora integrar nessa questão emocional para a vida da gente é outra. Então precisa trabalhar o emocional, né? Precisa trabalhar o físico. O que que é o físico? Tem o exemplo da Sara, do boné, né, Sara? Ah, deixa eu contar para vocês o quanto a minha mente me enredou no passado. Então, eu era muito apaixonada por uma pessoa e essa pessoa me deu um boné. Só que assim, como os ciclos se encerram e a vida flui, eu fui para cá e essa pessoa foi para lá. Só que eu tava com esse boné. E a minha mente me enredava com este boné. Porque ela ficava me jogando sempre para essa pessoa e criando a ilusão: talvez algum dia a gente fique juntos. Talvez um dia o destino nos conecte de novo. E, gente, isso é uma grande mentira. Quem é para estar na nossa vida, tá na nossa vida. Ok, se um dia for para a pessoa chegar a retornar para a tua vida, o universo vai fazer esse movimento. Mas se apegar a essa falsa ideia de que
e se? E se? Então, o que que eu fiz? Toda vez que eu olhava para aquele boné, vinha essa sensação, né? Que no budismo eles chamam de vício nas sensações. E eu demorei muito tempo para entender isso. Só que o que que acontece? Isso acaba bloqueando a fluidez da minha área amorosa também. E também, por consequência, a abundância, a prosperidade, porque está tudo interconectado. Quando a minha consciência captou esse padrão, né? Esse padrão doentio da mente, eu doei o boné. E foi muito bom. Então, quais objetos que vocês talvez estão guardando, as meninas que estão assistindo a live aí, inclusive os casados, porque às vezes tem pessoas casadas que também estão apegadas aos ex, vocês estão guardando que está talvez impedindo a fluidez do casamento de vocês, do namoro de vocês, ou que vocês encontrem uma pessoa. Porque Então, quando a gente está com uma pessoa, a gente tem que estar na sua totalidade para viver uma experiência em sua totalidade, para viver o amor em sua totalidade. Senão tu vai estar numa relação mais ou menos, numa relação morna. Então eu gostaria até de propor o desafio para quem está nos assistindo aqui, ó. Se tem foto, se tem objeto de apego emocional, tá na hora de doar, tá na hora de e desapegar. assim, essa questão é muito importante, né? Essa questão que eu comentei, hoje a gente trouxe essa questão mental, né? Mas é preciso trabalhar a questão emocional, é preciso trabalhar essa questão física, né? De coisas que tu tem, aquele objeto que tu tem mais apego, geralmente é o objeto que tu realmente precisa passar para frente, porque aquilo tá te aprisionando. E a questão Exatamente. energética e espiritual também, gente, porque muitas vezes algumas coisas elas ficam conectadas a nível energético e elas precisam ser soltas, né? E aí, Uhum. beleza, como eu faço tudo isso? Essa é a proposta do grupo que a gente abriu agora e que vai começar amanhã sobre detox energético e desapego. Porque, gente, vão ser. Se hoje a gente passou as questões mentais para vocês, a gente vai trabalhar 7 dias, todos os dias, com questões de trabalho energético para soltar, para fazer o quê? Todo esse detox energético e soltar essas energias dessas amarras de apegos. E A gente vai sustentação trabalhar também. na questão Uhum. física, porque todos os dias vão ter práticas, né, no grupo, onde vocês vão se movimentar. Não vão ser práticas muito demoradas, muito elaboradas. A ideia não é que vocês fiquem um dia inteiro fazendo, é coisa de 1 hora, mas são práticas super importantes que vão justamente fazer vocês movimentarem essa questão física que vocês estão aí com dificuldade. Então, em grupo a gente vai fazer isso, porque a egrégora ela tem muito mais força quando a gente faz. Então, a gente vai trabalhar a questão energética, a questão física todo santo dia. E a gente vai trabalhar também a questão emocional. Por quê? Porque a gente vai ter Uhum. as vivências, 2 vivências ao vivo no grupo, onde a gente vai fazer uma vivência de reconexão lá com a tua essência, lá com a tua alma, lá com o teu campo emocional, e a gente vai trazer todas essas liberações, essas entregas, essas limpezas, né? E Porque é muito isso, importante, né, a gente exato, fazer a terapia, né? Receber as energias é maravilhoso, gente. Mas para a gente ter resultados palpáveis na nossa vida, a gente precisa se movimentar, porque a terapia faz 50%, mas os outros 50% é com a gente. eu Então, diria que a terapia faz menos, né? Porque é aquilo que eu comentei, a gente faz terapia quantas vezes? E quantas horas sim, mais a gente fica com a gente, né? Então, assim, a nossa encarnação é nossa responsabilidade, não é responsabilidade do terapeuta, não é responsabilidade do fulano, do ciclano, do beltrano, é nossa. E exato. muitas vezes quantas vezes a gente cansa de comprar curso, ler livro e não colocar em prática nada na nossa vida, e aí tem uma sobrecarga mental, tem um monte de Obesidade conhecimento mental. e nada flui na Uhum. nossa vida. Por quê? Justamente porque a gente não para, a gente vai postergando. Ah, mas semana que vem eu faço, mas na outra segunda eu começo, mas mês que vem eu faço. E a ideia do grupo é juntar uma galera que tá afim, né? E que tá afim de fazer mudanças efetivas, que tá cansada já de ficar vibrando nesses círculos viciosos, Ano nesses após ano. aprisionamentos, nesses apegos, né? E a gente movimentar essas 3 áreas. Além da questão mental que a gente trouxe nas lives para vocês gratuitas aqui, e que a gente também vai trazer nas questões do grupo, principalmente a prática energética, emocional e física, para que E vocês durante façam sete 7 dias de dias. imersão
para realmente Uhum. modificar. Não é semana que Imagina vem. se uma sessão já dá umas mexidas aí, imagina 7. E, gente, não é semana que vem, não é mês que vem, não é ano que vem. A gente comentou ali nos stories, né? Esse grupo, a gente talvez vá abrir ele com essa temática de detox energético e desapego só ano que vem. Então, assim, é uma O momento grande. é agora. É, o momento é agora. Então, se tu tá com dificuldade, se tu já percebeu que tu tá com dificuldade de soltar as coisas nesse momento, que tu não consegue te movimentar, que tu já entendeu o que tá acontecendo, mas mesmo assim ainda continua travando, sente esse chamado no teu coração. Se tudo que a gente falou aqui hoje fez sentido, e te inscreve, tá? Porque realmente vai ser muito transformador. Vocês que já se conectaram à nossa energia, vocês sabem como a gente se entrega e dá tudo, né, de nós nesse trabalho. Então, assim, não tem como ser diferente, né? A gente está aí com uma energia muito potente para trabalhar isso, né? Então, fica esse convite aí para vocês. Para quem quiser se inscrever no grupo, as inscrições vão só até amanhã, ao meio-dia, ou até finalizarem as vagas, que as vagas são limitadas, tá? Então, amanhã de noite a gente vai ter a primeira vivência com esse trabalho emocional e energético em conjunto, né? Então, a gente já vai começar a movimentar amanhã. E aí finaliza na próxima segunda-feira, né? Nessas questões de liberações, né? Que a gente vai fazer, tá? O link para inscrição, ele tá na minha biografia ali, que dizem, né? Naquele linkzinho que tem no meu perfil. Tá no perfil da Sara também. Primeira opção ali, grupo terapêutico, se inscrever, vai ter um formulário do Google para vocês colocarem os dados, fazerem o pagamento, tá? E qualquer dúvida E também é só chamar a gente no direct, não tem problema. E exatamente. após o pagamento, a gente já vai adicionando também aos poucos vocês no grupo do WhatsApp. Amanhã a gente já vai adicionar quem já se inscreveu, já acertou tudo direitinho, né? E aí amanhã de meio-dia fechou o carrinho, ninguém mais entra, gente, não tem jeito. Então, assim, ó, se tu tá sentindo no teu coração, precisa desse empurrãozinho, precisa dessa energia, precisa trabalhar isso tudo, Tem vem com a algum gente, setor porque assim, ó, eu tenho bloqueado, certeza que vai ser transformador, só sente no né? coração e vem. Deixa a mente de lado, porque o coração que indica o caminho sempre. É isso aí. E Rose e as outras pessoas que estavam aqui, que já estão inscritas também, vai ser uma gratidão imensa para nós fazer parte desse processo com vocês, né? Estamos muito, muito com a alma nutrida realmente de estar fazendo esse projeto tão lindo, feito com tanto amor e carinho por mim e pela Sara, Saído né? direto do nosso coração, Tá então direto pensa do na nosso potência que vai coração. ser. Ah, e É. só um adendo, Vicky. Quem não puder participar, o ideal é que esteja online, mas a gente vai deixar gravado, tá? As duas vivências, porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes Exato, estão estudando, ou tem curso, enfim, as rotinas. exato, Então não se preocupem, vocês também vão estar recebendo a energia das exatamente, duas terças-feiras, tá? E vai ficar gravado por um período de tempo para quem não conseguir assistir, tá? Então isso não é um exatamente. empecilho. Exatamente. Então, assim, gente, fica aí o convite. Eu honro muito a vida de vocês. Gratidão para quem já está inscrito. Eu tenho Gratidão certeza que assinou o seu passaporte aí para uma grande para transformação, né? transformação, é. E quem sentir no coração, estamos, né, de coração aberto aqui para contribuir no processo de transformação de vocês também, né? E é isso. E é isso, meu povo, né? Espero que em breve a gente possa se reunir de novo para mais uma live. É sempre um prazer imenso estar contigo, minha amiga, minha irmã de Ai, o prazer alma, é meu. Minha irmã de né? alma real oficial. Real oficial, né? E, Ai, gratidão. e a gente vai deixar Gratidão a essa live todos. salva também. Quem sentir, quem curtiu, pode compartilhar, nos marca que a gente Nos reposta. marca, fala o que Comenta lá achou. o que achou, né? E seguimos juntos nesse E é processo aí de isso. ascensão planetária, né? Ninguém segura, ninguém salta a mão de ninguém. É Bora isso. lá. Gratidão, amados. Gratidão, gente. Um beijo em todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.